Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e hoje a gente está começando a nossa segunda aula, tá, referente à competência 2 do curso de técnica de informática, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos das linguagens orientadas a objeto, tá? Hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura geral, né, quais são os conceitos básicos desse tipo de programação. A gente vai também falar como é que a gente trabalha com objetos, como é que a gente acessa seus atributos, como é que a gente chama os seus métodos. Vamos falar também sobre construtores, como vamos criar esses construtores. O operador diz também vai ser mencionado, tá? Como é que a gente utiliza esse tipo de operador, e vai mencionar algo sobre atributos e métodos estáticos. É importante mencionar que na aula de hoje a gente vai mostrar os conceitos, falar sobre os conceitos básicos, e eu vou disponibilizar também no nosso sistema, tá, um material complementar no qual vocês vão verificar como é que é a construção desse tipo de classes, métodos, como é que a gente cria objetos na prática, tá certo? Então hoje a gente vai ter uma aula mais superficial no que diz respeito à codificação. Hoje a gente vai mostrar os conceitos. E na aula complementar que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai ver como constrói esse tipo de sistema, tá, diretamente no nosso ambiente de programação. Então, o que é orientação a objeto? Tá? A orientação a objetos é um paradigma de programação. O paradigma de programação, ele diz respeito a como é que a gente enxerga o mundo real e como é que a gente coloca esse mundo real em código, tá certo? Enquanto o paradigma estruturado, ele fala sobre sequência, sobre decisão, sobre iteração, o paradigma orientado a objetos, ele fala do mundo real, ele escreve o código do mundo real como se fosse um mundo formado por objetos, que é o mundo que a gente conhece, tá certo? Além disso, existem outros tipos de paradigma, como o paradigma funcional, o paradigma lógico, que fogem aí do escopo da nossa aula, tá certo? Então, paradigma é isso, pessoal. Paradigma é a forma que você escreve o código e que você enxerga o mundo dentro desse código. Como é que você faz para escrever o código, tá certo? E, pessoal, o que é que são objetos? Né? Objetos são entidades básicas de um programa em PHP, tá certo? Ou programa Java, ou programa C#, qualquer linguagem orientada a objetos, ela tem como entidade principal, obviamente, os objetos. Tá? Então, objetos são porções de software descritos por variáveis ou atributos e métodos. Então, como eu tinha falado na aula passada, né? Os atributos são as características desse objeto, a cor do carro, qual é o nome do funcionário, tá? São substantivos que descrevem o que é que o objeto possui de características, tá certo? Então, quando você vai descrever um objeto, normalmente a gente está tratando ali dos substantivos que estão relacionados àquele objeto. Tá? E quando a gente fala de métodos, a gente está falando de ações ou verbos que esses objetos conseguem fazer, ou são capazes de executar. Por exemplo, o funcionário, ele pode trabalhar, ele recebe salário. Então, todos esses verbos vão ser características do objeto que descrevem ações. Então, atributos, né, são características próprias dos objetos, são atributos que definem como é que esse objeto é formado, e os métodos são as ações que esses objetos podem fazer. Então, objetos em software, eles modelam o mundo real através do seu comportamento, tá certo? E o que é que são classes, né? Classes é o modelo ou protótipo que define as variáveis e métodos comuns a todos os objetos de um determinado tipo, tá certo? Então, por exemplo, a classe dos carros, como eu tinha falado anteriormente, dos carros Fiat, são carros fabricados num determinado padrão, eles têm um motor semelhante, tá certo? O que vai mudar de carro para carro, tá? Você as características, qual é o dono, qual é a cor. Então, o objeto, como eu tinha falado, é o bolo que sai da receita, e a classe é a receita daquele bolo. Existem outras comparações que definem também essa diferença entre classe e objeto, tá certo? Bem, então, o que é que o objeto tem? Como eu tinha dito, atributos e métodos.
E atributos, o que é que são? Atributos são conhecidos como variáveis de instância, tá certo? Eles descrevem as características desse determinado objeto. O tempo de vida dos atributos é igual ao tempo de vida do objeto. Então eu crio um objeto, ele vai ter um atributo lá e aquele atributo vai durar enquanto o meu objeto dura. Tá certo? Assim como os atributos de uma determinada pessoa ou um objeto do mundo real. Tá? E cada objeto ele tem os seus próprios valores de atributos. Não é porque o meu carro é azul que o carro de Joana vai ser azul também. O carro dela pode ser vermelho, mas todos têm um atributo cor. Essa é a diferença, tá certo? E o que é que são métodos? Como eu já tinha falado, métodos são os componentes das classes que realizam operações ou computações. Então o método, ele descreve o que é que eu posso fazer com aquele objeto. Eles recebem parâmetros e podem retornar ou não algum tipo de resultado. Tá? Assim como funções no PHP, a gente tem métodos que são funções especiais dos objetos. Tá? Então, dentro das funções dos objetos, os métodos, a gente consegue acessar os atributos daqueles objetos ou você pode acessar os atributos, tá certo, de outros objetos que são passados como parâmetro. Tá? A gente vai mostrar no exemplo que eu vou disponibilizar para vocês na aula complementar um exemplo que faz justamente isso. Eu utilizo o método do meu próprio objeto e o método de outros objetos. Tá certo? Os métodos eles possuem uma sintaxe. Inicialmente a gente começa com os modificadores, tá? Como a gente consegue ver aqui no slide, a gente tem os modificadores, tá certo? A gente tem a declaração de função, que o método é uma função também, tá certo? A gente vai ter o nome do método e a lista dos parâmetros. Veja que é igualzinho a definição do método e a definição de uma função comum no PHP, tá certo? A diferença é que o método vai estar dentro do escopo do objeto. Como é que a gente inicializa objetos? Né? Como é que a gente cria novos objetos? Para a gente criar novos objetos, a gente vai utilizar a palavra reservada new, né? Que vai criar um novo objeto. Então aqui a gente consegue ver no slide. Eu vou criar, por exemplo, um novo objeto. O nome desse objeto aqui vai ser referência, tá? Uma variável como qualquer outra no PHP. Vai ser igual a um new, ou seja, eu estou criando um novo objeto, coloco o nome da classe e passo a lista dos parâmetros, tá certo? Novamente, eu vou mostrar como faz para criar um exemplo, tá? Um novo objeto na aula complementar, tá certo? Vou mostrar esse código, a criação desse código para vocês, tá? O que é um construtor? O construtor, como eu tinha mencionado na aula passada, brevemente, é um tipo de método que não tem retorno e que inicializa as variáveis daquele determinado objeto. Por exemplo, no exemplo do carro Fiat, se ele tiver o atributo cor e ano, por exemplo, então o construtor vai inicializar as variáveis do meu objeto, do meu carro. Tá certo? Então eu vou passar como atributo a cor do meu carro, que no caso vai ser azul, e o ano, vamos colocar aí um exemplo, o ano 2010. O carro 2010. Tá certo? No construtor, quando eu criar o método, ou desculpa, o objeto, eu vou utilizar sempre o construtor. Tá certo? Eu utilizo a palavra reservada new, estou indicando que a criação desse novo objeto vai ser a partir do construtor e passo a lista dos parâmetros dele. Tá certo? Além disso, a gente tem o operador this. Tá? O que é o operador this? Ele é um operador especial que significa este em inglês. Então, this vem do inglês este, né? Que vai referenciar aquele determinado atributo ou método do objeto que está sendo manipulado no momento. Tá certo? Ele facilita a leitura do código e é decisivo também em casos de ambiguidade. Os exemplos 9 e 10 do nosso caderno, ele mostra a utilização do operador this, tá certo? Para esse exemplo em especial, a gente vai mostrar o exemplo 10, porque ele traz todos os conceitos que a gente está aprendendo aqui na nossa aula, tá certo? Ele mostra aqui a classe conta, né, que possui número e saldo. Então, uma conta do banco, quando a gente vai abrir uma nova conta, a gente geralmente vai ter o quê? Vai ter um número e vai ter um saldo associado, né? Então, na minha agência, a minha conta, por exemplo, é 1, 2, 3, 4 e o meu saldo vai estar lá, vamos dizer, R$500. Então, isso pode ser a criação de um novo objeto e o objeto vai ser referente a mim, né? A gente consegue ver aqui no slide, ó, que a definição de uma classe é feita desta forma, né? Inicialmente, dentro do código PHP, olha aqui a tag de abertura, né, do código PHP. Então a gente tem aqui uma nova classe, tá? Essa classe aqui é uma palavra reservada
e eu vou colocar aqui o nome da minha classe. Então eu vou criar a classe conta e ela vai definir todas as contas aí do meu sistema, tá certo? Essa classe, ela possui dois atributos. Na parte de cima do código, geralmente é uma recomendação, a gente coloca os atributos da minha classe, tá certo? Então a gente coloca aqui os atributos que são o número e o atributo saldo, tá? Esses atributos são públicos, a gente vai mostrar por que depois, mas assuma que por enquanto, nessa competência, todos os atributos da classe são públicos. Então quando você vai definir um determinado atributo, você coloca o public na frente, tá certo? Então coloca a palavra reservada public, tá? Então essa conta em especial, ela possui número e saldo. E na hora de construir uma nova conta, tá certo? Eu vou criar o quê? Eu vou criar um construtor. O construtor ele vai definir como os meus objetos vão ser criados, tá certo? Então eu utilizo a construção, né, para a construção desse novo objeto, o underline construct, tá certo? Eu utilizo essa palavra reservada, construct, e passo os atributos do meu objeto. Então a minha conta ela vai receber como parâmetro o número e o saldo, tá? Que vão ser referentes à minha conta. Então eu utilizo o operador diz, que está se referenciando a este atributo aqui, ó, da parte de cima, e este saldo aqui da parte de cima. Então quando eu coloco diz.número e diz.saldo, eu estou me referindo, desculpa, ao atributo da minha classe, no caso a minha classe conta, tá? Então eu estou passando aqui um número como parâmetro, que é diferente deste, tá? Então eu passo o número como parâmetro e o saldo. Por exemplo, se eu tivesse a conta 1, 2, 3, 4 e o saldo R$500, então eu passaria aqui, ó, o número 1, 2, 3, 4, eu atribuiria para o meu atributo o número 1, 2, 3, 4 e o saldo eu também iria atribuir ao saldo da conta 1, 2, 3, 4. Então eu estou criando um novo objeto com essas características, tá? Eu tenho as funções creditar, quando eu vou creditar um determinado valor da minha conta, então eu vou colocar aqui um valor, ó, e vou dizer que o saldo da minha conta, o novo saldo, diz.saldo, observe que o diz ele está referenciando, pessoal, ao atributo da meu objeto que está sendo criado no momento, tá? Ou que eu estou utilizando no momento. Então eu vou dizer aqui, ó, que o saldo da minha conta vai ser o saldo mais determinado valor. Se eu tinha R$500 na minha conta e eu vou adicionar um depósito, por exemplo, de R$100, o meu novo saldo vai ser 500 mais 100. Então vai ser R$600, tá certo? Para a função debitar, a gente tem um comportamento semelhante, né? A gente tem aqui, ó, a função debitar, que essa função é um método também. Então, o creditar, o debitar e o construtor são métodos da classe conta. Com a conta eu consigo fazer isso, né? Lembrem-se que com o atributo é o que ele tem de propriedade e o método é o que eu posso fazer com a conta. Então, com a conta eu posso creditar, debitar, eu posso criar uma nova conta, né? Então, aqui no método debitar, eu passo o valor como parâmetro, que vai ser debitado da minha conta, e subtrai o saldo, vai ser igual ao saldo menos valor, tá? Continuando, a gente também tem a função transferir, que eu vou fazer o quê? Vou pegar um dinheiro da minha conta e vou transferir para outra conta, né? Como a gente pode fazer numa conta padrão. Então aqui eu utilizo o método transferir e recebo uma outra conta como parâmetro. Por exemplo, eu transfiro da minha conta para a conta, sei lá, do meu colega, tá? E aí eu vou passar o que? Eu vou debitar da minha conta, olha aqui o debitar, tá vendo? Se o saldo da minha conta, que eu estou chamando, for maior do que o valor que eu estou passando como parâmetro, eu vou debitar da minha conta e vou creditar na outra conta. Então eu faço um débito e um crédito, né? Eu tiro da minha conta e transfiro para outra conta, tá certo? Se o código não entrou no if é porque o saldo é insuficiente, né? Se o valor, o saldo não for maior que o valor, eu não consigo debitar da minha conta. Eu quero transferir, sei lá, R$1.000 e só tenho 500 na minha conta, eu não vou poder fazer isso. A menos que o banco entre em cheque especial, mas isso não vem ao caso, tá certo? Então, para esse exemplo, a gente construiu a classe conta. A classe conta começa aqui na definição da classe e termina depois da função transferir. Então, eu vou criar duas contas, a conta 1 e a conta 2. Observem que eu estou usando o operador new, então eu estou construindo uma nova conta, eu estou usando o método construtor, tá certo? A conta 1 vai ter saldo R$100, a conta 2 vai ter saldo R$100, tá? Em seguida, eu digo, imprimo na tela qual é o saldo da conta 1 e o número dela. Está aqui o número saldo da conta 1 e o número saldo da conta 2. Depois eu transfiro da conta 1, veja aqui que estou transferindo da conta 1 para a conta 2, R$50, tá certo? Então,
Se uma conta estava com 100 e a outra estava com 100, eu transferi 50 da conta 1 para a conta 2. Na conta 1 eu vou ter 50, na conta 2 eu vou ter 150. Está aqui o resultado da saída do programa. Observe que no método transferir, eu vou entrar nesse método aqui e o dis.saldo, o dis nesse caso é a função que chamou o método, tá? A função que chamou o método foi a conta 1. Então, quando eu estou colocando aqui o dis.saldo, eu estou referenciando a conta 1. A conta 1.saldo é maior que o valor? Se sim, ele faz a transferência, tá certo? E isso acaba a nossa aula de hoje dos conceitos básicos, né, de orientação a objeto, tá certo? Eu agradeço a vocês e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.